AK-47. Este homem, além de ter um dos apelidos mais legais da história da NBA, também foi um atleta incrível e um tanto quanto subestimado. Ele tinha um potencial fora da curva, porém, a meu julgamento pessoal, pouca motivação para colocar o seu nome para a história do basquetebol. Você vai me entender. Andrei Gennadievich Kirilenko, nascido dia 18 de fevereiro de 1981, na cidade soviética de Ijevsk, na Rússia. A aptidão aos esportes vem de berço, filho de atletas. Andrei se interessou pelo basquete quando tinha 10 anos de idade. E seu talento foi despertado de forma tão veloz que, em 1997, Kirilenko se tornou o jogador mais jovem a competir na Superliga Russa de Basquetebol. Ele tinha apenas 15 anos e completou 16 poucos dias depois de estrear como profissional, passando 2 temporadas no Spartak São Petersburgo. Em 1998, ele ingressou no CSKA Moscou. Logo em sua primeira temporada, ele ajudou o novo time a vencer o campeonato da Superliga Russa, além de ser selecionado para participar do All-Star Game russo, ajudando o Ocidente a vencer o Oriente por 138-107, além também de ser o vencedor do concurso de enterrada do evento. Em 1999, Kirilenko, aos 18 anos, foi convocado para a NBA, participando do draft. Scouts norte-americanos viajaram até a Rússia para assisti-lo jogar, sendo talentoso demais para que o deixassem passar. E o Utah Jazz, que tinha 2 escolhas esse ano, selecionou Andrei Kirilenko como a 24ª escolha geral do draft. E ele se tornou o primeiro jogador russo selecionado na primeira rodada e o jogador europeu mais jovem já escolhido no draft da NBA, até esse ano, obviamente. Porém, ele não começou a atuar pelo Utah Jazz após o draft, apenas 2 anos depois, em 2001. No entanto, ele permaneceu no CSKA Moscou por mais 2 temporadas, e na temporada de 1999-2000, ele ajudou seu time a vencer o campeonato da Liga Norte-Europeia de Basquete, e venceu seu segundo campeonato consecutivo da Superliga Russa. Kirilenko ainda participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 2000, como membro da seleção russa de basquete. Terminou em 8º lugar no torneio. Porém, o seu desempenho individual chamou tanta atenção do Utah Jazz que eles sabiam que estavam na hora de chamar o MVP da Liga Russa para a NBA. O AK-47 chegou em seu melhor momento no Utah Jazz, temporada 2001-2002, aos 20 anos de idade, mais experiente, mais maduro do que quando ele foi draftado 2 anos antes. Porém, era uma missão complicada: jogar no Utah Jazz. Essa era uma época difícil para o time de Salt Lake City, já que John Stockton e Karl Malone estavam nos finais de suas carreiras, após vários anos de frustrações nos playoffs contra Jordan e contra Shaquille O'Neal e Kobe Bryant. Eu ainda falarei um pouco melhor sobre esse Utah Jazz para vocês no futuro. Mas enfim, com a chegada de Andrei Kirilenko, a equipe deu uma renovada, já que ele chegou em um período em que Karl Malone estava lesionado, e ele estreou justamente para substituí-lo, funcionando praticamente como um motor para essa equipe, trazendo seu estilo de jogo extremamente versátil e rápido ao Jazz. E ao estrear, por escolher a camiseta de número 47, e as iniciais de seu nome serem A e K de Andrei Kirilenko, somando com o fato dele ser russo e a AK-47 ser uma arma fabricada na Rússia, automaticamente o apelido pegou. Já como calouro, o nosso AK-47 teve médias moderadas de 10,7 pontos, 4,9 rebotes, 1,4 roubos de bola e 1,9 tocos. Boas estatísticas para um jogador que não era o foco ofensivo da equipe, ao lado de 2 superastros, John Stockton e Karl Malone, mas desde o seu primeiro ano já ficou evidente uma característica muito forte em seu jogo. As médias superiores a 1 toco e 1 roubo de bola por partida mostravam que o russo de 2,6 m, com envergadura de 2,25 m, era um excelente defensor que conseguia marcar desde armadores baixos e rápidos até pivôs mais altos e mais fortes do que ele. Chamamos de versatilidade defensiva. Ele foi nomeado para o primeiro time de calouros, e ainda em seu primeiro ano ele já era considerado um dos melhores defensores da NBA. Na temporada seguinte, 2002-2003, suas médias permaneceram semelhantes, indo para 12 pontos e 5,3 rebotes. Porém, o time do Utah Jazz estava se negando a fazer uma reconstrução. Nessas 2 primeiras temporadas de Kirilenko, o time se classificou nas últimas posições para os playoffs, 7º e 8º respectivamente, e foram eliminados em ambas na primeira rodada pelo Sacramento Kings. Porém, na temporada de 2003-2004 foi quando finalmente ele teve mais minutos de quadra, com a ida de Karl Malone para o Los Angeles Lakers e John Stockton oficialmente anunciando sua aposentadoria. Kirilenko, aos 22 anos de idade, pôde ser o principal jogador daquele time. Literalmente, ele era o cara daquela franquia. Poucos meses depois, ele já estava provando que era capaz de ser o cara daquela equipe. Ele teve médias excelentes de 16,5 pontos, 8,1 rebotes, 3,1 assistências, 1,9 roubos de bola, com incríveis 2,8 tocos por jogo, arremessando 34% para 3 pontos numa época em que não era tão alto o volume de arremessos de perímetro. Então podemos dizer que Kirilenko era o jogador que toda franquia adoraria ter no elenco. Alto, rápido, um excelente defensor, um finalizador atlético e ainda de quebra tinha uma incrível facilidade de achar seus companheiros livres com uma bag de passes que mais pareciam de um armador de elite.
Ele foi o líder de pontos, rebotes, roubos de bola e tocos naquele time do Utah Jazz, sendo selecionado para jogar o único e primeiro All-Star Game de sua carreira, onde esteve presente por apenas 12 minutos. Fez 2 pontos, um rebote, uma assistência e um toco. Indo contra todas as expectativas, o Utah Jazz, sendo liderados por Andrei Kirilenko, conseguiram a respeitosa marca de 42 vitórias e 40 derrotas. Indo contra todos os analistas que colocavam fé que aquele time sem as duas antigas principais estrelas estava acabado. Mas mesmo com as boas atuações e mais de 50% de aproveitamento nas vitórias, infelizmente eles ficaram de fora dos playoffs por conta de uma vitória de diferença. Nas 2 temporadas seguintes, Kirilenko continuou sendo um excelente jogador, em uma equipe que claramente era fraca e estava passando por uma reconstrução, onde eles ficaram de fora de 2 playoffs seguidos. Se você olhar somente as estatísticas dele, não eram tão expressivas em pontuação. E na temporada 2005-2006, 15,3 pontos, 8 rebotes, 4,3 assistências, 1,5 roubos de bola e 3,2 tocos. Mas se você assistisse o Utah Jazz nessa época do Kirilenko, você ia ver que ele era um jogador simplesmente completo. E pelas suas estatísticas, já dava para perceber o quão bom defensivamente ele era, né? A média de tocos superior a de todos os pivôs em 2005 e ficando atrás apenas de Marcus Camby em 2006. Mas ofensivamente ele era muito subestimado por conta de não ter as estatísticas de pontuação infladas, como as estrelas da época. Andrei era um jogador que se destacava muito na liga e se tornou apenas o 4º jogador na história da NBA a terminar uma temporada com mais de 200 tocos e mais de 150 roubos de bola até aquela data. E só não era considerado uma superestrela de fato, porque nessa época as superestrelas necessitavam de números inflados de pontuação, como eu citei. Kobe Bryant, Allen Iverson, Tracy McGrady, Vince Carter, todos eles pontuavam mais de 20 e 25 pontos por jogo. E eram jogadores que pontuavam muito e jogadores naquele estilo herói da equipe. Não jogavam tão coletivamente. Hoje em dia, um Andrei Kirilenko é o que toda equipe precisa para ser a estrela. Aquele cara que não domina a bola por muito tempo, mas faz toda a diferença quando toca nela. Como nem tudo são flores na carreira de Andrei Kirilenko, ele começou a passar por alguns problemas no meio da temporada 2004-2005, contra o Washington Wizards. Kirilenko quebrou o pulso direito, deixando-o afastado pelo restante da temporada. Na temporada de 2005-2006, Kirilenko estava novamente entre os melhores bloqueadores e defensores da liga. Ele registrou um recorde de sua carreira com 10 tocos contra o Indiana Pacers. E ele foi nomeado para o primeiro time de defesa da NBA. Na temporada de 2006-2007, tivemos a queda absurda de número de Kirilenko. A equipe do Utah Jazz adicionou alguns nomes como Carlos Boozer e Deron Williams ao roster, e o esquema ofensivo já não tinha mais ele como foco. Mas como ele era um jogador incrivelmente adaptativo, se tornou um jogador complementar aos 2 nomes que eu citei, além de continuar sendo um excelente defensor. E agora, como um jogador complementar, ele teve médias de 8,3 pontos, 4,7 rebotes, 3 assistências por jogo, e a franquia começou nessa temporada a ser um time muito sólido de temporada regular, onde tiveram a primeira temporada com 51 vitórias desde a sua chegada. E mesmo ele não sendo considerado mais o jogador da franquia, o franchise player, sendo sincero, isso não o incomodava tanto, já que ele estava em um time que estava vencendo muitos jogos. E o Jazz chegou muito bem aos playoffs como 4º colocado. Eles fizeram uma boa corrida ao título, mas até que foram parados pelo San Antonio Spurs e Tim Duncan por 4-1. Nas temporadas seguintes, 2007-2008, até a 2010-2011, ele continuaria sendo um jogador muito consistente. Porém, Kirilenko não voltaria às suas médias que teve em 2004, sempre beirando a média de 12 pontos por jogo e 5 rebotes, mais ou menos um toco e um roubo de bola por partida. E coincidentemente, foi mais ou menos a época do lançamento do jogo World of Warcraft, o jogo que supostamente Kirilenko era viciado, já que, segundo Tim Duncan, ele tinha 5 personagens no nível máximo no jogo. Segundo Channing Frye, que contou em uma entrevista, uma história sobre estar acordado às 3 da manhã na noite anterior a um jogo da NBA enquanto jogava o World of Warcraft, quando ele percebeu que Kirilenko também estava online. Frye perguntou para o Kirilenko se ele estaria pronto para jogar o jogo da NBA do dia seguinte, e Kirilenko respondeu: sim, provavelmente. Ah, e sem esquecer um fato, adiantando um pouquinho da história, em 2011 ele fez uma tatu que cobriu totalmente as suas costas. E adivinha o que ele tatuou? Um personagem do jogo. Então podemos dizer que sim, ele é bastante fã de World of Warcraft. Se você acompanhou a época do auge do Kirilenko, ao assistir essas 4 temporadas que eu acabei de citar para vocês, parecia que realmente ele tinha perdido sua motivação, abandonado o projeto de ser uma estrela no basquete da NBA. Apenas se contentando em fazer parte de uma equipe que vencia, e ele sendo um jogador da rotação, um jogador mediano, fazendo apenas o mínimo em quadra, mesmo ele já tendo mostrado seu real potencial poucas temporadas antes.
O Jazz também não foi sólido o bastante no coletivo para trazer bons resultados como fizeram nas temporadas de 2006 e 2007, fazendo apenas uma aparição nas semifinais de conferência da temporada 2007-2008, onde foram eliminados pelo Lakers em 6 jogos. Nas 2 temporadas seguintes, também foram eliminados pelo Lakers, 2008-2009 na primeira rodada e em 2009-2010 na segunda rodada. O Kobe foi meio carrasco nessa época aí. Um ano depois, Kirilenko voltou para a Rússia para jogar pelo seu antigo time, o CSKA Moscou, em meio a um bloqueio de desacordos na NBA da temporada de 2011-2012. Ele permaneceu por lá pelo resto da temporada, mesmo após o bloqueio. E ao longo de 17 jogos da Euroleague ele teve médias de 14,1 pontos, 7,5 rebotes e ajudando a levar o seu time até a final da Euroleague de 2012, onde Kirilenko foi nomeado o MVP da Euroleague e ganhou a seleção ao time principal da Euroleague, além do prêmio de melhor defensor da liga. Para a temporada de 2012-2013, Kirilenko assinou com o Minnesota Timberwolves, por onde ele atuou por 64 partidas. Infelizmente sofreu 3 lesões, uma distensão no quadríceps direito, uma distensão na panturrilha e espasmos nas costas que o fizeram perder 18 jogos. Suas médias foram boas de 12,4 pontos, 5,7 rebotes, 2,8 assistências, 1,5 roubos de bola e 1 toco por jogo, sendo ainda um role player de elite, aos 32 anos de idade. Mas o time dos Wolves estava num momento complicado de reconstrução, onde os principais nomes eram Rick Rubio, Derrick Williams e ele, o Kirilenko, e tinha pouca profundidade de rotação. Esse time conseguiu apenas 31 vitórias e 51 derrotas, ficando longe dos playoffs. E o mais curioso desse período foi o contrato de Andrei Kirilenko, já que ele assinou um contrato de 2 anos, na qual estava garantido 10 milhões de dólares para a temporada de 2013-2014. Na off-season, ele optou por desistir de seu contrato, entrando como agente livre, ou seja, negando 10 milhões de dólares para assinar com o Brooklyn Nets em julho de 2013. E adivinhe, por um contrato de 1 ano de 3,3 milhões de dólares. Uma atitude um tanto quanto suspeita, já que o novo dono do Nets era um russo bilionário chamado de Mikhail Prokhorov, e muitas pessoas acreditavam na teoria de que Kirilenko estava sendo pago por baixo dos panos para agregar aquele elenco recém-formado, e o Brooklyn pretendia vencer LeBron James na Conferência Leste. E para isso, quanto mais espaço na folha salarial, melhor. E assim eles deram all-in em veteranos como Kevin Garnett, Paul Pierce, que já haviam passado da época dos seus auges, além de terem nomes também como Deron Williams, Shaun Livingston, Joe Johnson, e acreditaram que esse seria um elenco para bater aquele Prime Miami Heat, o que sabemos que não aconteceu, né? E o pior é que o Brooklyn sofre dessas más decisões desse período até hoje, para falar a verdade. Kirilenko teve 5 pontos de média com 3,2 rebotes, sendo o ala pivô reserva desse time que acabou no fim das contas perdendo para o Miami Heat na semifinal de conferência. Ele reassinaria com o Brooklyn por mais uma temporada, 3 milhões de dólares para jogar durante 2014 e 2015, onde ele teve presente em apenas 7 jogos. Até que em novembro de 2014, ele tirou licença dos Nets por motivos pessoais. Em dezembro de 2014, sem nenhum anúncio de retorno, Kirilenko foi negociado, junto com Jorge Gutierrez, a escolha de segunda rodada do draft do Nets de 2020, e o direito de trocar escolhas de segunda rodada em 2018 para o Philadelphia 76ers, em troca de Brandon Davis. O 76ers suspendeu o Andrei Kirilenko sem remuneração no dia 9 de janeiro de 2015 por ele não se apresentar na equipe após a troca. E no dia 21 de fevereiro, ele foi dispensado pelo 76ers antes mesmo de poder representar o time de Filadélfia. Pouco tempo depois, em fevereiro de 2015, o Kirilenko assinou com o CSKA Moscou pelo resto da temporada 14-15. Retornando ao clube russo para uma terceira passagem. Com Kirilenko na equipe, pela segunda metade da temporada, o CSKA Moscou foi campeão da VTB United League e conseguiu avançar para o Final Four da Euroleague, após eliminar o Panathinaikos pela segunda temporada consecutiva nas quartas de final, com 3-1 nessa série. Porém, chegando nas semifinais, apesar de serem apontados pela mídia russa como os favoritos absolutos para avançar para as finais, o time de Kirilenko, o CSKA, perdeu para o Olympiacos, e o CSKA acabou ficando com a terceira posição da competição. Em 11 jogos disputados na Euroleague, Kirilenko teve médias de 8,5 pontos e 5,3 rebotes por jogo. E em junho de 2015, Kirilenko anunciou oficialmente sua aposentadoria como um jogador profissional de basquete. Em agosto, 2 meses depois, Kirilenko foi eleito para presidente da Federação Russa de Basquete. E após todo esse vídeo, o que podemos dizer sobre a história de Kirilenko? Seu legado como jogador de basquete, ele teve uma época de auge excepcional, onde por 3 temporadas, podíamos colocá-lo tranquilamente entre os 20 melhores jogadores de basquete da NBA. Sem esquecer que a sua defesa no começo dos anos 2000 era simplesmente revolucionária. Ele era simplesmente um dos poucos jogadores que conseguiriam marcar qualquer uma das 5 posições em quadra. E a sua ajuda defensiva, mesmo não estando marcando o cara com a bola na mão, era fantástica.
É raro de achar jogadores que são tão bons defensivamente quanto ele, até mesmo hoje na NBA. Pela seleção russa, ele conquistou ainda algumas coisinhas, como a medalha de ouro no Eurobasket de 2007 e foi bronze nas Olimpíadas de 2012. Embora ele tenha sido apenas uma vez All-Star e apenas 3 vezes selecionados para o time ideal de defesa da liga, a sua carreira na NBA ficará para sempre marcada como um grande e se. E se ele não tivesse fraturado o pulso em uma de suas melhores temporadas? E se ele fosse trocado do Utah para um big market para jogar de forma complementar ao lado de uma super estrela em um time de maior mercado, como um Lakers ou um Celtics da vida? E se ele não fosse viciado em World of Warcraft e não tivesse perdido a motivação após 3 anos apenas de auge de sua carreira? Talvez hoje em dia ele não fosse um jogador esquecido e subestimado por uma grande parte dos fãs da NBA. Mas eu, particularmente, sou um grande fã do basquetebol que apresentava Andrei Kirilenko. Além de ter um dos apelidos mais bad boys da história da NBA, esse cara jogava à frente de seu tempo. Um dos jogadores mais completos e menos reconhecidos que o Utah Jazz já teve. E esse, minha rapaziada, foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, já sabe como me apoiar, né? De forma gratuita. É só deixar o like e se inscrever aqui no canal. E como sempre, eu te vejo no próximo vídeo. Falou!